pessoal, aqui é Roberto Redondano para o Express Batera, recebendo hoje aqui o nosso grande amigo, o batera Giba Faveri. Fala, Roberto. Tudo bem, mestre? Tudo bom? Tudo jóia. Fala, galera. Giba, seguinte, grande parte do pessoal que segue o nosso Express Batera são bateristas, claro, né? São músicos, mas a maior parte, a gente vem conversando, vendo que não são profissionais, ainda não são profissionais. Tem muitos que são hobbyistas, mas tem muita gente que de repente tem uma outra profissão, exerce outra função e ali está estudando a bateria paralelamente. Enfim, o sonho dele é poder se profissionalizar como músico. Legal. Né? Bom, você é a melhor pessoa que pode conversar a respeito, sendo professor, coordenador da área e outra. Não sei, acho que muita gente não sabe, mas você já foi dentista, né? É formado dentista. Eu pensava na seguinte coisa, Roberto, acho que eu vou fazer odontologia, porque daí é meio período, dá para eu tocar. Foi pensando nisso? Eu pensei nisso, cara, eu levei isso em consideração quando eu escolhi a profissão. Quando eu estava naquela época de prestar o vestibular, falei, poxa, eu prestei um ano de medicina, não entrei, eu fiquei a 2 pontos da nota de corte, prestei na USP, tinha que estudar muito, realmente... E nesse tempo todo eu já tocava, já tinha feito aula em 2 escolas de bairro, tinha feito aula com um ex-namorado da minha irmã, que é o Marco, que é um amigo pessoal até hoje. Ele, numa festa em casa, que meu pai reunia os médicos, né? Quase todos os médicos tocam, é muito curioso isso, tem muito médico que toca, né? Parece que essa área de humanas, de lidar com o ser humano em diferentes formas, assim, traz a música para perto, é muito interessante de ver isso. E ele fazia as festas ali em casa, chamava os amigos que tocavam, numa dessa, o Marco, que namorava a minha irmã, tocava a bateria super bem, deixou a bateria em casa e aí ferrou, cara. Eu não saía da bateria. Aí foi o primeiro contato com a bateria? Foi o primeiro contato aos 9 anos de idade. Quer dizer, então assim, eu fui ficando com aquilo na cabeça, depois ele me emprestou a bateria, fiquei com um tempo com a bateria, aí comecei a fazer aula, tal, quer dizer, depois comecei a tocar, você começa a criar amigos em volta da música, claro, né? Aquela comunidade, vai tocando, entrei numa banda, eu estudava no colégio arquidiocesano, tinha a FEMARC, disputei a FEMARC, a banda não ganhou, conheci o Marcinho Eiras, conheci na verdade o irmão dele, o Marcelo Eiras, fiquei muito amigo do Marcelo, a gente estudava na mesma classe, e ele falava assim, conheci meu irmão toca guitarra, tem uma coisa com 2 mãos, ele já fazia aquelas coisas dele. Depois fiquei amigo dele, acabamos tocando junto. Aquelas bandas de colégio, né, de bairro, fui indo, mas a hora de... Comecei a estudar no Clã. Sim, legal. Estudei no Clã, onde dei aula depois, posteriormente. O pessoal do Zimbo Trio. Do Zimbo Trio. O Zimbo Trio nessa época estava muito, assim, divulgado na mídia, eles tocavam. Eles tinham um programa que chamava Café Concerto no Canal 2, então assim, a escola estava bombando, era música de qualidade, música brasileira, do jeito que eles tocavam, eles ensinavam a gente a tocar aquilo, era o samba jazz, né? O jazz, a música brasileira, enfim, eu tive grandes referências nessa época. E a cena musical de São Paulo era muito intensa. O Sanja, que você já deve ter ouvido falar, né? Que ficava na rua Frei Caneca, mais ou menos em analogia ao Jazz nos Fundos de hoje, né, que promove uma música instrumental e diversa de qualidade hoje em dia, o Sanja fazia isso naquela época. Eu frequentava esse bar, ali eu conheci o Faísca, o Pixinga, todos os grandes músicos, né, vi o Bala tocando lá, o Carlos Bala tocando lá pela primeira vez, vi o Cuca tocando lá, quer dizer, eu queria ser músico. Tava respirando demais, né, a atmosfera. A atmosfera do Brasil era boa, em São Paulo era muito boa. Você estava estudando e estava acompanhando o que estava acontecendo no Rio também. No Rio também tinha ótimas casas, né? Tinha o Mistura Fina. O Mistura Fina veio um pouco mais tarde, ali na Lagoa, né? Tinha o Rio Jazz, tinha o Jazz Mania, tinha várias casas. Em São Paulo tinha o Sanja, tinha o Jazz and Blues, tinha o Espaço Lira Paulistana que tocava som, tinha o Espaço Mambembe, tinha a Fábrica do Som, né, com o Tadeu Jungli que apresentava ali no Sesc Pompeia. Era um cenário quente, assim, você não precisava de muito para se influenciar e ver gente boa tocando, você via toda hora gente boa. Tinha o Som do Meio-Dia no MASP, ali eu vi o Bala com o Joe Caderazzo, com o Joe Petitucci, era demais. Então,
Eu só não fui na música por talvez de cara na música, porque eu não tinha uma faculdade também. Estava começando a Unicamp, a Lilian Carmona era professora lá, mas ainda era uma coisa incipiente naquela época. Não era uma coisa já estabelecida. Não tinha faculdade de música no sentido de música popular, né? Para você entrar como opção de instrumentista, bateria. Tá. Você podia fazer erudito, licenciatura, já tinha algumas coisas, mas não tinha. Então, assim, é uma coisa de 10 anos para cá que está começando a rolar. Quer dizer, de 15 talvez, que eu estou na faculdade de Cantareira, junto com o mestre Bob White lá, já tem 15 anos, né? E tem o LM, que agora chama EMESP, né? Tom Jobim. É de um tempo para cá isso. Talvez a molecada já consiga vislumbrar mais uma coisa que eu não conseguia naquela época. Eu não estou falando que isso é determinante, você entende? Tem muitos músicos que já escolhem a profissão muito antes. Mas o meu caso foi esse e eu acho que é o de muita gente. Né? A gente não sentia aquela firmeza para ganhar dinheiro, o que é difícil até hoje, né, Roberto? Estávamos conversando agora há pouco, depois a gente pode até comentar um pouco. Importante. Mas enfim, eu dei uma volta. E quando eu larguei a odontologia, aí eu mergulhei. Né? Eu fui convidado pelo Pércio Sapia, um grande amigo, grande batera, que inclusive tocou no Zimbo Trio, depois que o Rubinho não conseguia tocar mais. Conheço o Pércio, grande Eu Pércio. toquei, eu dei aula no clã, fiz a monitoria, depois fui professor. Já tocava com algumas bandas da época ali, a banda Farinha Seca no Bar Avenida, que era um bar que rolava muito som na Pedroso de Moraes, em frente era o Vou Vivendo, que rolava choro, a Mantiqueira tocava lá, né? O batera ainda era o Léo Izar, hoje em dia o Celso de Almeida, mas então eu tinha ótimas referências ali. Tocava com a orquestra Heartbreakers, fazia sub pro James Miller, depois eu vim a integrar os Heartbreakers, uma dissidência dos Heartbreakers que é o Havana Brasil. Eu fui o batera, o James saiu, foi embora do Brasil, né? Tá na Alemanha hoje, um grande percurso e batera. Inclusive é um cara que eu tenho muita admiração, respeito, um cara que me influenciou muito na noite tocando. O mestre Dinho, com quem eu fiz aula também no Souza Lima, eu fiz aula com Deus e o mundo, viu, cara? Fez com a Lilian também, Fiz aula com a Lilian, foi minha mestra, me preparou, fiz com o Zé Nazário um tempão, um grande mestre que eu tive. Depois a Lilian fui pegar umas aulas para estudar leitura, ela me preparou com o Syncopation, um Zé com solos de caixa, consegui uma bolsa na Berkeley. Aí que eu, com 28 anos, depois de eu ter largado a profissão com 24, eu fiquei 4 anos estudando, trancado lá em casa, no meu quartinho, estudava. Mas você fazia na noite, você tocava alguma Já tocava também? Na noite e estudava só nem um estudando, você podendo, estava não. fazendo o trabalho. Já mesmo, estava. Eu digo trancado que assim, eu ficava um bom tempo ali no quartinho estudando, para resolver, né? Claro. Quando você vai tocar no nível profissional, você precisa estar com fraseado bom, né? Estética musical resolvida, andamento. Eu não me considero um batera que tem aquele talento, né? Então, eu sou um cara esforçado. Eu me considero, mas eu acho que isso é bom. Porque a gente vai atrás das coisas, entendeu? Uma autocobrança. E aquele tempo ajuda. era muito mais difícil, né? O Roberto não tinha YouTube. Ah, eu quero ver sim. você que está aí, ó, assistindo o canal Express Batera, pensa que não tem YouTube, né? Pensa que você, para conseguir você ouve falar de um som tal, você vai no seu computador ali ou no celular, né? O computador já está ficando ultrapassado, né, Roberto? Você vai ali e digita lá, tal, tá toda a discografia ali no YouTube, você ouve, e cara, não era assim na minha época. Você tinha que ir atrás de uma loja. A gente estava conversando com outros bateras agora na última sexta-feira e uma questão que surgiu foi, por causa disso do YouTube, só abrindo um parênteses assim, hoje só não toca bem quem não quer porque tá tudo na internet. Você concorda com isso? É por aí mesmo? Ou tem que tomar cuidado porque não tem um professor em cima ali, de repente, ajudando? Ou dá pro cara pela internet? Olha, eu acho que tem uma questão que dá pro cara tocar mesmo, vendo, se aprende. É um canal de aprendizado, é um modo de você aprender, vamos dizer assim. Mas eu acho que é fundamental uma orientação. Tem que ter uma orientação. O cara que está aqui falando, não é assim, vem cá, ó. Você está levantando aqui a mão, o seu downstroke não está legal, olha o tap aqui, a dinâmica, você está tocando muito alto. Não é assim, entendeu? Você tem que, eu acho que tem que ter um professor. E até voltando nessa coisa da profissionalização, né, do cara
Você estava dizendo, tem alguns passos ali, algumas coisas que o cara tem que ter se ele quiser ser um profissional. Tem que ter, cara. Você tem que aprender a estudar com metrônomo, você tem que aprender a ter um foco porque o estudo orientado, um roteiro de estudo, como americano, eu não estou falando que isso é a única maneira, tá? É importante dizer que nós não estamos falando sobre regras aqui, né? Nós estamos falando sobre os ideais, né? O que se espera como uma coisa que ajuda você a desenvolver. Um roteiro de estudo faz você desenvolver disciplina. Disciplina não se desenvolve do dia para a noite. É com repetição. É que nem você lutando contra, talvez, abandonar um vício, quem fuma. Você tem que deixar 2 dias, fuma um pouquinho, depois volta. Você tem que ir todo dia construindo aquela coisa. Disciplina é a mesma coisa, cara. Tem dia que você vai lá, puta, tem que estudar, cara. Mas eu não tô afim disso, eu tô afim de tocar. Não, mas tem que estudar. Não, mas aí fica aquela guerra. Você se força e depois de um jeito você tá formatado. Depois de algum tempo você tá formatado para você desempenhar aquela função com disciplina. Os bons bateras, cara, eles passam por uma rotina de disciplina, de estudo, de técnica, essencialmente. Não tem jeito, cara. Você vai pegar qualquer cara que tem técnica, o cara fica lá meia hora pedalando ali, com as marcas do metrônomo a serem alcançadas, com o single, com o papamama, com os rudimentos todos, né? Estou citando, mas é com quase todos, os 3 essenciais, single, doubles e paradiddle, você tem que trabalhar isso. Diferentes acentuações. O cara não estudou 2, 3 dias não, e estourou. Cara, stick control. Quando alguns alunos me procuram, eu pergunto, você estudou stick control? Não. Cara, mas é fundamental, é base. Então, isso foi uma das coisas mais importantes que eu consegui aprender lá fora. Não que eu não aprendi com os mestres aqui, eu aprendi, mas parece que lá é uma coisa tão estabelecida dentro da didática americana de ensino de bateria, que a técnica de mão que o cara aprende quando ainda tem, né, dentro da escola tem, quem quer estudar o drum corps, né, você vai para aquela classe, né, de música, de técnica, de mão ali, para você tocar nos drum corps, das fanfarras, das escolas, que nos Estados Unidos é muito estabelecido, tem disputa, aí rola bolsa pro cara que se destaca, tá? Lá é forte isso, cara. Isso estimula. Então é uma competição sadia, mas existe um nível técnico onde o estudante ali de técnica de mão já estudou stick control, accents and rebounds, NARD, que é os solos americanos, os 150 solos de Coxon, o John Pratt. Técnica de mão tá resolvida, cara. Depois o cara tem que estudar, logicamente. Quer dizer, é a base, agora a gente começa os próximos pontos. Então isso é muito estabelecido na escola americana. Claro. É muitos anos, né? Eles inventaram o instrumento. Então é muito legal. Em 1996, eu e o grande batera, meu amigo pessoal Cristiano Rocha, a gente se enfiou numa empreitada. Fomos estudar 3 meses na Drummers Collective. Naquela época era só Drummers Collective, hoje em dia é The Collective, é uma faculdade inclusive. Estava começando o Bass Collective depois, que foi o Instituto de Baixo, que o Pat Tucci inclusive foi o chairman, né, o head de lá. Mas na época era só batera. Então eu tive aulas com Kim Plainfield, Frank Katz, Zach Dessinger, com Mike Clark, que tocou com Headhunters, com Herbie Hancock. Pô, a gente teve aula com esses caras lá. Ali, cara, foi o primeiro choque, assim, que você chega assim, você fala... Caramba, não toco nada, cara. Eu pensei que eu sabia fazer. Eu achei que eu sabia. Logicamente, com os professores que eu tive aqui, a Lilian Carmona estudou na Berkeley, ela trouxe didática, né? O Nazário, excelente professor, me ensinou solos de caixa, eu sabia fazer legal, entre outras coisas, não ensinou só isso, várias coisas, né? O próprio aprendizado que eu tive no clã, com o Rubinho, com o Zé Eduardo Lerner, que é um professor que eu tive falecido também, um outro professor que é o Marcelo Sampaio, falecido também. Eu faço questão de falar desses caras porque a gente não veio do nada, né? Claro, claro. Professor, aquele que faz o trabalho de formiga, né, Roberto? A gente tem que lembrar desses caras para sempre, cara. São caras que
me ajudaram muito e eu sempre lembro deles. É quase uma lembrança diária. Quando você vai fazer um rudimento, você vê a imagem dos meus mestres, sabe? Sim. É muito louco. O Rubinho, do Zimbo Trio, né? O Dinho, porra, me passava cada coisa legal. Ó, Giba, tem uma folha aqui. Nossa, eu não entendia nada daquilo, mas a gente ia desenvolvendo. Então, eles me ajudaram muito a construir um conhecimento. Mas quando você chega lá e você vê os caras fazendo aquilo daquele jeito, principalmente técnica de mão, que é o que nós estamos falando. E só abrindo também um parênteses aí, você acha que esse choque, que às vezes o cara tem esse choque com o professor de bairro dele ali, que ele já chega achando que toque, meu Deus, e agora? Qual a importância disso pro cara, na verdade, não acontecer o contrário, ele não desanimar? Não vou conseguir fazer isso aí nunca. Tá? A importância é você ter um mestre positivo, cara, entendeu? Não aquilo que... Porque senão ele entra nesse buraco aí. Esse filme até passou sábado agora, o Whiplash. De novo, cara, é legal e não é, entendeu? É legal porque tá falando da bateria, daquela luta, mas aquilo não existe, cara, essa opressão. Um cara um pouco mais frágil psicologicamente cria um trauma que o cara abandona. Claro. E depois a vida lá na frente cobra, entendeu? Você tem que ser rígido, vamos dizer assim, autoritário, mas generoso, cara. Você tem que trazer o aluno para perto de você e falar, não, você não está conseguindo, mas eu vou te ajudar. Vamos aí, ó, junto, vamos fazer junto. Legal. Entendeu? É esse espírito que esse ano vai completar 20 anos de IPT, que eu estou lá coordenando, dando aula e coordenando IPT. Formei quase todos os professores que estão lá, que eu procurei transmitir isso para a escola, né? Para a didática do departamento de bateria. Você não está sozinho, vamos lá. Vamos lá, é difícil, mas não desanima. Poxa, mas... E outra coisa, que é importante, isso já é uma percepção minha. Nunca deixe de tocar uma música numa aula. Nunca. Às vezes o aluno volta na aula seguinte, na semana seguinte, por causa da música, não por causa da técnica. Quer dizer, estudou, treinou e tem uma música Estudou e tem uma música. Tem que ter uma música. Legal. Você entende? Porque ali, quando você toca uma música, você está reunindo todas as habilidades para encerrar a aula. Você vai trabalhar andamento, estética, rudimento e percepção. Fez sentido a aula. Fez sentido a aula. Na prática... Você faz o link, você entendeu? E no começo eu não pensava muito assim. Eu era aquele aluno meio pragmático, um professor talvez pragmático mesmo. Não, tem que ficar bom isso aqui. E não é por aí. Você tem que tocar, cara. Senão perde ali a essência ali. Você tem que tocar, porque a gente estuda a bateria, no meu caso, eu acho que no seu também, de vários, e de vocês que estão assistindo o canal, a gente toca a bateria para tocar com os outros. Eu não quero ser um cara de workshop só e tocar para baterista. Primeiro que eu quero tocar com os músicos. O músico não espera um solo de caixa maravilhoso de você. Ele espera que você toque. Estou falando da bateria, sim, tá? Sim. Você tocar bateria com os outros. Ele espera que você tenha um bom andamento, sonoridade equilibrada, um fraseado decente, né? Um andamento ali sólido. Então, são essas coisas que eu acho que são importantes. Aí, voltando na questão inicial, quer dizer, o cara se preparou, está preparado, está em dia ali com a prática, com os exercícios e tudo mais, mas no dia a dia ele ainda trabalha lá no balcão da loja, ainda é um gerente, enfim, seja a profissão que for. E aí, bora tentar ou cuidado, quais são os cuidados ou entra de cabeça, e aí? Nesses anos todos que a gente está dando aula, né, e eu enfrento esse tipo de coisa quase todo dia, não vou falar, mas quase todo mês aparece um aluno que tem esse perfil que você está falando. Ele trabalha numa loja, ele quer tocar, ele precisa desenvolver e tal, ou então o garoto também que vai começar e tem dúvidas e a família não quer. E aí não tem uma condição. Geralmente as pessoas que têm de uma família mais humilde têm mais dificuldade. Mas não é via de regra. Às vezes o cara de uma família de classe média rica e alta, a família não quer saber do cara ser músico, cara.
Já tem um preconceito ali. Então, às vezes, eu acabo virando psicólogo também, e o que eu acho legal, porque faz parte do processo, né? Essa pergunta que eu te fiz é mais você psicólogo até do que cara. professor, né? Eu acho o seguinte, eu tive, por exemplo, vou citar não vou falar o nome, tá? Mas ele sabe, se ele estiver me assistindo, ele sabe. Veio fazer aula comigo, ele trabalhava acho que parte de área de comunicação numa empresa, mas ele tocava muito bem, toca, né? E ele falava, não, eu vou largar. Eu falava, não larga, cara. Ainda não é hora. Por quê? Porque ele estava... Como é que eu consegui orientar ele? Ele trabalhava, aí ele chegava e ficava de 1h30, 2 horas todo dia em casa, trancado no quartinho, estudando dessa maneira. É um cara que também facilita, porque é um cara disciplinado, mas não era. Mas ele aceitou e conseguiu. A gente estudava as coisas, depois de 1 ano e meio ele já estava com várias coisas resolvidas e tocando super bem. Ah, chegou a hora, já estou ali tocando com fulano, ainda não. Você tem seu carro? Não. Então você vai comprar um carro. Você tem sua bateria legal? Aí, tá mais ou menos. A bateria tem que estar legal. Põe na ponta do lápis, põe tudo, gente, não fica, tira da cabeça, escreve. Quando a gente escreve as coisas, write down, né? Escrever mesmo, a expressão em inglês, write down, escreva, né? Escreva, eu preciso disso, disso, disso. Parece que materializa as coisas. E nesse sentido, quando materializa, você busca mais. Você tem aquele objetivo mais focado. Então, peraí. Antes de eu abandonar essa profissão que me garante alguma coisa, eu posso, então, investir em bens materiais, porque vai fazer parte do seu aparato para trampar, para tocar. Ter um carro bem, com seguro, gente, porque não é brincadeira, tá com bons pratos, bom material, ferragens, tudo ali equilibradinho, aí você pode, e ele já estava tocando. Então, quando ele já estava nesse ponto, ele fez a transição. Eu fui louco pra caramba, cara. Eu cheguei um dia, agora eu vou voltar no meu caso. E por que eu falei isso pra ele? Porque eu fiz errado. Então eu falei pra ele pra fazer o certo. Porque tudo que a gente fala, gente, a gente não nasce sabendo, a gente se ferra, né? Sim. Desculpa... Você aprendeu, né? Eu aprendi prática, as duras penas, às vezes, situações que eu poderia ter feito diferente, que você se machuca menos. Então, eu cheguei um dia, eu não aguentava mais, mas era uma pressão psicológica. Eu cheguei na secretária lá do meu consultório dentário, eu falei, fecha a agenda. Não, mas doutor, o que aconteceu? O senhor está meio transtornado. Tô transtornado, eu não quero mais saber disso, eu vou ser músico. Ela ficou olhando para mim, doutor, o senhor está louco. Dia de semana, você imagina, Roberto, eu de branco, cara. Mas doutor, o que está acontecendo? Eu falei, eu quero ir embora, eu vou acabar os tratamentos e eu vou tocar bateria. Nossa, doutor, o que é isso? Eu falei, é isso mesmo, Roberto. Já fez a última obturação com um par de baqueta na mão ali. Encerrei os casos em 2 meses e fui. Só que eu fiquei sem grana. Eu tive uma família maravilhosa. Minha mãe, ela completa hoje 88 anos, cara. Parabéns. Olha que legal. Tá dirigindo ainda, é uma bênção. Eu perdi meu pai muito cedo com 11, mas Deus me deu essa mãe que tá aí com saúde e me acolheu, assim. Falei, então tá bom, meu filho, você não quer, você quer ser músico, a gente já entendeu, vai ser, você tem casa e comida. Só que, cara, eu não tinha ainda equipamento legal, então assim, eu tive Era ferramenta de trabalho, né? Precisa ter coisa legal. Eu tive que trabalhar o dobro. E me desenvolver, porque eu não tinha, que nem eu falei pra você, eu era esforçado, Roberto. Quando a gente passa do nível de hobby para um profissional, cara, não tem mais aquela... Você vai tocar no ambiente profissional, os caras esperam de você tudo isso que eu comentei já. Um bom andamento, estética musical, domínio, habilidades musicais resolvidas. Eu fui atrás disso. Então, Roberto, voltando na história do aluno, que foi o motivo de eu falar sobre tudo isso, eu falei para ele fazer a transição de um modo equilibrado. E ele fez. E depois, outros alunos fizeram isso também. Essa transição para a música um pouquinho mais ordenada. Porque é o seguinte, eu não vi, nesses anos todos dando aula, eu estou com 51 anos. Virei boa ideia, né?
E em 30 anos dando aula, porque quando eu tinha já 20 e pouquinho, eu já dava aula. Nem tocava direito, mas já dava aula. Eu sempre gostei de dar aula, entendeu? Eu não dou aula porque, preciso dar aula porque música é difícil. Não, eu gosto de dar aula. Acho legal passar conhecimento. Importantíssimo você dizer isso. Outro dia aqui no canal nós conversamos com o Amilcar Cristóforo e ele estava falando da responsabilidade que é dar aula. É muito né? responsabilidade, muita responsabilidade. Tem muita gente achando que é por aí. Vou dar aula agora, tal, para levantar um dinheiro, tal. Não, peraí. Você é professor, você tem essa responsabilidade, se você tem um você talento, gosta de dar aula. Exatamente. Se você tem um talento para dar aula, beleza, mas se você não tem, você pode falar uma coisa para um cara que vai ficar, para um aluno que vai ficar na cabeça dele durante muitos anos e às vezes não é. Claro. Então claro. Existe uma responsabilidade. E nesse sentido, eu consegui orientar outros alunos a fazer a transição quando a coisa é um pouco, não vem de família, como citando o Cuca, por exemplo, Cuca Teixeira. Que ele não teve nem a, vamos dizer assim, dúvida, né, de fazer outra profissão. Natural, foi né? natural para ele, Tá cara. casa, Ele viu o pai tocar, estava convivendo no meio de tantos músicos, né, se tornou esse batera incrível que ele é hoje, né. Ele já era... De repente esses alunos que você diz mais no sentido, como você falou desse aluno específico ainda, meio que você se identificou com a situação. Identifiquei, cara. Então fui instruindo e ele me agradece muito porque não doeu tanto. Psicologicamente sempre dói um pouco, né? Fica aquela coisa de... Mas a gente tem que saber que a vida, né? A gente tem que resolver as coisas práticas. Então é importante você ter um plano de saúde, é importante você começar a pagar, né, a previdência, tá essa polêmica, tal, não sei o quê, mas gente, pensa bem. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito, que seja a previdência do governo ou privada. Tem que ter, cara, porque a gente vai envelhecer um dia. E como é que vai ser? Eu espero, eu sinceramente espero que o sindicato e a Ordem dos Músicos, que parece que tem gente nova lá, inclusive eu dou aula dentro de uma escola do sindicato, por que eu estou lá também? Porque eles estão querendo ajudar os músicos profissionais que não têm condição de pagar com uma aula com valor menor. Então eu estou ajudando. Estou lá, estou fazendo a minha parte como pensando numa coisa social, certo? Eu espero que daqui a um tempo eles consigam também prover essa coisa do músico envelhecer e ter uma garantia no final da vida. Espero mesmo. É isso que eu espero mais que qualquer coisa deles. Além de regulamentar as coisas que estão acontecendo por aí. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito agora. Depois, se quiser, a gente até conversa. Que é uma questão delicada. Claro. Mas para arrematar toda essa questão que a gente está falando, você quer ser músico profissional? Seja, mas se prepare muito para ser. Porque não está fácil, mas hoje em dia mais ainda, porque apesar de a gente ter a internet, né, essa máquina que ajuda muito, tem mais gente competindo, tem menos lugar para tocar do que já houve um dia. E a evolução mesmo do músico, né? Você tem que estudar muito mais hoje em dia, porque cada dia aparece um maluco tocando uma coisa completamente diferente, né? Entende? Esteja bem preparado. Bem preparado, cara. Então, vai lá, toque, mas esteja com tudo em dia, as práticas. Tem que estar, tem que lutar para isso, né? Não é fácil estudar um instrumentista, ser um instrumentista, estudar um instrumento para ter um alto nível de performance. É muito difícil, cara, manter. Às vezes o mais difícil não é nem chegar, é difícil demais chegar, mas o mais difícil é se manter. E você acabou, a partir daí também, pegando outros ramos aí dentro da música, né? Vamos dizer, coordenador, você tem um estúdio. Tem um estúdio, Eu me lembro até, a gente estava conversando antes de começar, eu como especialista de produtos e os outros do Brasil. Também fui, né? Se eu não estiver enganado, você foi o primeiro especialista mesmo, profissionalmente, de montar aqueles pedidos para Gibraltar, eu acho que nos anos 90 ainda, da Zildjian e tal. Uma época que não tinha. Hoje é comum os distribuidores, os fabricantes terem o especialista de produtos, que vai dar treinamento em loja. Na época eu trabalhei na GR, chamava GR, sim. Que é do meu amigo, do seu Saad, da Beth, a quem sou muito grato, porque eles me ajudaram muito. Então mesmo nessas outras vias, você sempre esteve ali envolvido com música? Eles me chamaram para trabalhar lá, eu fui.
A Gibraltar não existia ainda no Brasil. Eu assinava a Modern Drummer americana, então vi o Rick Lawson na capa, né? Eu lembro até hoje o Hack, né? Falei, cara, isso aqui é demais, não tem no Brasil, podia ter, né? E eles me perguntaram, Giba, o que seria legal trazer? Eu falei, traz isso aqui. Não, mas traz isso aqui, Saad. Nós vamos vender pra caramba isso aqui. Eu trabalhava na empresa ali, montei o primeiro casting de peles Ivas. Sim, sim. Né? É outra coisa também para você. Pratos que de foi Istambul. o segundo endorse no país, né? Teve a Vera. A Vera foi o segundo endorse. E você que cuidava de cuidei, pedidos e tudo. Exatamente. Eu fiz isso aí durante 1 ano para eles, né? Depois eu me desliguei porque eu já comecei a tocar bastante, mas eles me ajudaram muito ali também. Estava precisando, tinha acabado de voltar da Berkeley duro, sem emprego. Isso é uma outra questão, mas enfim. Sem emprego que eu digo na música, né? E a Beth ficou sabendo, vem cá trabalhar com a gente, estamos precisando de especialista de produto. É fundamental um especialista que toque, que nem você, entendeu, Roberto? Porque aí vai saber. Pode falar a mesma língua ali. Fala a mesma língua e você tem... O batera tá precisando. O mesmo sentimento, sabe? O que você entende as nossas necessidades mais do que um cara, às vezes, que não é especialista, pode ter várias habilidades em marketing e tal, mas um especialista de produtos, o próprio nome já diz da função, né? É um especialista, né? Tá preparado. Tem que estar preparado. Nada melhor do que tocar, né? Para você entender a fundo que... Então eu fui durante o tempo. E acho legal, tem vários, hoje em dia tem várias empresas que têm pessoas que tocam, né? Assim como os caras de loja também tem vários que tocam, né? É importante para o mercado, né? Claro, todo mundo poder falar a mesma língua, né? Teve um tempo que o balconista da loja de instrumentos musicais não tocava, não sabia nada. Tocava e aí você vai experimentar, você quer experimentar o instrumento, o cara... Prato lacrado, né? Olha daí. Nossa, cara, vivi isso aqui. A gente sabe de qual loja a gente está falando, né? Mas... eu queria ver. Você vai levar? Você vai levar aquela baqueta? Você vai levar aquele prato? Senão, não dá para ver, não. E eu acho que todos esses recursos dentro da música hoje também ajudam nesse cara que está tocando hoje, no profissional. Hoje em dia a gente acha muita coisa também de test drive, de tutorial na internet. Né? Aproveitem essas vias. Né? Isso é legal, cara. Você quer saber o som de tal pele? Saber, né? Ouvir o som? Como é que é o som daí? O cara tá falando como é que é o som da UV1, da G1, da G2. Tá lá. É só você procurar no YouTube e vai aparecer o Roberto falando. Giba testando. E entre outros endorses maravilhosos aqui falando, né? Muito bom. Planos agora, futuro. O que o Giba tá? Bom. Como é que tá as correrias do Giba, que eu sei que não são poucas. A agenda é intensa, né? Por exemplo, hoje eu saio daqui, já vou dar aula o dia inteiro, tal, tem show amanhã. Eu sou um cara que faz um pouquinho de tudo, né, Roberto? Então eu ainda me mantenho tocando, principalmente jazz aí nos bares com a galera do instrumental, do jazz. Acompanho a Graça Cunha, que é uma cantora. Tem um cara que chama Mark Lambert, guitarrista também. Faço um trabalho com eles, ainda toco com a Havana Brasil, acabamos de tocar na virada. Toco com os Heartbreakers também, quando o Google Stroiter me chama. Eu tenho várias coisas, faço gravações no meu estúdio, né? Sou ainda coordenador do IPT, 20 anos, eu falo sou ainda porque são 20 anos, não é fácil, né? Esse ano... Ser coordenador não deve ser fácil, Quantos alunos hoje que você tem ali, né? O IPT está contando com meus alunos também, está com 110 alunos, não é fácil manter isso aí, é bastante. Tem escola de bairro que tem isso, né? Só o Instituto de Bateria tem isso aí. O MT é uma escola de sucesso, a gente sabe, né? Que está aí no mercado há tantos anos e para que continue assim o trabalho é árduo, né? Estamos lá, inclusive somos muito parceiros, né? O IPT da Musical, com as peles Ivas, né? Temos o Eloy agora, um grande aliado lá, né? Tá com a sala dele lá. Tá com a sala dele lá. Estivemos lá com o canal também. Figura maravilhosa, né? Já virou amigo, né? Então eu tô ainda fazendo isso, faço workshops, né? Às vezes tem solicitação de workshops, estou preparando aí mais material, de repente material que vai vir online, aí estou preparando.
Tô gravando um disco que logo, logo tá aí também, um disco com Big Band e tal. Eu não consegui, porque é o seguinte, eu inventei depois de velho de ser mestre mesmo pela academia. Então, eu fiz graduação, fiz a pós e fiz mestrado na Unicamp, que eu fiz uma pesquisa sobre o Dom Romão, baterista. Que foi um baterista importante da época do samba jazz aqui no Brasil. Ele foi embora ele tinha uns 46 quando ele foi embora, não era tão novo assim, mas há muito tempo, então descolou um pouquinho da cultura brasileira. Eu fui atrás de trazer um pouquinho, né, jogar um foco na luz sobre a carreira dele, que foi um cara super importante para o samba jazz aqui, né, para a bateria brasileira. Então fui atrás disso, fiz uma pesquisa séria. Então, cara, imagina, com família, filha, estúdio, coordenar, ainda fazer um mestrado. Eu quase fiquei louco, né? Não dormi e tal. Mas eu me sinto, vamos dizer assim, fiz jus ao título de mestre que alguns me chamam. Acho que são coisas independentes, mas enfim, fui ali atrás disso, foi muito legal. Aprendi a pesquisar na academia. E não vai parar nunca, né? Acabou de estudar uma coisa... eu acho que talvez eu faça doutorado, vamos ver como é que vão desenrolar as coisas. Mas o projeto é esse, é continuar estudando, e eu quero arrumar cada vez mais tempo para estudar mais o instrumento. Porque é aquilo que eu te falei, é muito difícil manter. E tem a idade, vai chegando, a gente tem que estudar cada vez mais. Ver a molecada aí voando no instrumento, a juventude, né, a jovialidade ajuda. A gente já, para certa idade, tem que ficar mais em cima. Então eu quero cada vez mais poder estudar. Então chegou lá, mantém agora. Mantém. E para arrumar 2 horas por dia, com todos os afazeres da vida do ser humano aí, né? Não é fácil, com família, tudo cuidando. Claro. Mas é uma dica, né, assim, importante. Tem que reservar 2 horas por dia, no mínimo, cara. Né? Se falhou um dia, amanhã eu batalho, mas consiga. Né? Ótimo. É isso, cara. Legal. Sempre muito sucesso para você. Obrigado. Mestre Giba Faveri, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Por conseguir arrumar esse tempo. Imagina. Como você acabou de dizer, e a gente sabe muito bem, é correria total. Considerações finais? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Roberto. A gente já trabalha juntos há muitos anos aí. Obrigado ao Musical Express, a Cláudia, ao Marcelo, que fazem um trabalho ímpar aqui no Brasil, né? Porque o músico é importante, o som é importante, junto com os equipamentos. E eles fazem toda essa união e promovem uma coisa completamente linkada. Uma coisa não está desconectada da outra. O equipamento precisa do músico, o músico precisa do equipamento, e é disso que a gente fala muito, muito aqui na Musical. Então, obrigado pela oportunidade e fiquem de olho nas coisas da Musical, porque é uma empresa que se destaca fazendo isso, tá? Nesse canal maravilhoso Express Batera, eu sei que tem vários Express aí de vários instrumentos, né? Obrigado por estar fazendo isso com essa geração de músicos e deixar aí um legado de conhecimento e instrução sobre os equipamentos. Ivans na cabeça. Ivans não, Evans. Evans. Essa é a pronúncia correta, Evans. Obrigado, Giba. Isso. Siga-nos no Facebook, Instagram e Facebook Express Batera. Breve novidades. Valeu. Abraço, galera.